Pronto. Perfeito. Então vamos lá, né? Está com um quórum baixinho para a turma de 16, mas tranquilo, vai ficar gravado. Os que não estiverem aqui vão ter a oportunidade de assistir posteriormente. Então, gente, o encontro de hoje, a rigor, não é uma aula. Ele é o marco inicial da disciplina TCC. Como é que funciona o TCC da escola? O TCC tem um acompanhamento de 2 orientadores, no caso, metodologia, eu, e conteúdo, o professor Coronel Edson. Vocês vão ter um acompanhamento que vai iniciar a partir de amanhã, são 90 dias de acompanhamento e orientação. E como é que vai se dar esse acompanhamento? O aluno que tiver já um rascunho do seu material feito, um projeto, um artigo, uma monografia, ele, no todo ou em parte, ele já vai enviar para a gente, enviar concomitantemente para os 2 orientadores, eu e o Coronel Edson. E a gente vai fazendo a triagem, a gente faz correções, devolve para vocês, vocês procedem as correções indicadas, devolvem para a gente, até que ao final o trabalho esteja lapidado e vocês tenham o aval dos 2 orientadores, a nota dos 2 orientadores, a nota final, a média de nós dois. Então, o aluno tire 10 comigo, 10 com o professor, média 10, e aí tudo ok. Então, vocês têm, de fato, colocamos alguns... A gente não está no grupo, eu pedi para o João Gabriel colocar, mas ele lançou no grupo informações sobre o TCC. A escola, tradicionalmente, desde 2008, ela tentou vários modelos de orientação. Tentou cada aluno escolhendo seu orientador, com orientadores de fora da instituição, mas não foi um modelo muito dinâmico, não funcionou bem. E esse modelo já está, desde 2018, tem funcionado, com 2 orientadores, um de conteúdo e um de metodologia para toda a turma. Como é que funciona o TCC da escola? O TCC de vocês, ele pode ser monografia ou pode ser artigo, a opção é livre dos alunos. Eu tenho recomendado para os alunos que fazem a área penal que escolham monografia. Por quê? Editais de concurso, sobretudo para delegado, tem especificado que o TCC da pós, para ter validade naquele concurso, o edital tem dito que tem que ser monografia. Então, assim, é uma recomendação que você faça monografia? Não. O artigo nosso da escola tem, no mínimo, 15 laudas, a monografia, no mínimo, 25. E tem especificações, regras diferenciadas de monografia para artigo. O artigo é bem mais simples. Mas uma publicação de artigo tem o mesmo peso de validade dessa monografia indicada pelo edital. Então, eu não vejo grande... A monografia se tornou um texto técnico muito volumoso que você não tem muita capilaridade. Com o artigo, você tem como ter entrada de publicação em revistas, tem uma proposta de uma revista digital da escola e de uma publicação física também. Não tem previsão ainda de quando vai sair, mas tem essa ideia de colher os melhores trabalhos de cada turma e juntar uma coletânea aí. Você sairia com a publicação de capítulo de livro. Logo eu vou perguntar para a professora Socorro o prognóstico aí de quando tem previsão para sair, né? Então, assim, o TCC da escola se daria desse modo. A gente estaria acompanhando vocês via WhatsApp, vocês podem mandar mensagem no privado, a gente vai estar sempre disponível, via e-mail também, nossos e-mails foram colocados também no grupo de vocês, logo eles devem adicionar a gente, e o TCC seria isso, o acompanhamento seria esse. A parte conteudística com o Coronel Edson e a parte metodológica comigo. Coloquei algum material lá de uma aula mais ampla, uma aula de metodologia. O Coronel Edson é da pesquisa, tem uma tradição de pesquisa, eu também. E o que a gente observa é que o aluno traz da graduação traumas do TCC. O TCC da escola não precisa ser, não tem defesa, ele é feito preferencialmente em dupla, ocasionalmente quem opte por fazer individual vai ser permitido, mas preferencialmente em dupla, e é somente a entrega, o depósito do trabalho físico, depois de todas as correções indicadas por nós dois, eu e o Coronel Edson, e depois do aval dos dois de atribuição de nota. O aluno vai publicar, vai encadernar em formato brochura, aquela capa preta, grossa, letras douradas, tradicional, igual à graduação, e vai depositar na escola, então não tem defesa. O aluno, via de regra, traz alguns traumas da graduação em relação à pesquisa, traumas motivados por uma orientação equivocada. A pesquisa em si, gente, o aluno costumeiramente me pergunta, professor, por que eu tenho que pesquisar? Por que eu tenho que entregar um TCC? Em termos imediatos, seria pela sua aprovação. É uma exigência do MEC, que conclusão de graduação, de pós-graduação lato sensu, que é a especialização, de pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado, de doutorado, você tem sempre um trabalho acadêmico para entregar, que é o desembocadouro, onde ele vai aferir o que você produziu ao longo daquele grau.
Então, assim, os alunos têm receio, eles perguntam, por que eu tenho que produzir um trabalho científico? Qual a finalidade disso? A finalidade imediata, de fato, é a sua aprovação, ok. Mas a gente produz trabalho científico para combater fake news. O trabalho científico ele é feito para combater, para transmitir informação válida, informação respaldada. Aí o aluno não entende, ele vai encaixar as coisas, vai dizer, eu tenho que citar outros autores porque eu estou fundamentando, respaldando a minha fala. É isso. O aluno problematiza um trabalho, ele tem que ter uma pergunta a ser respondida que vai ser respondida nas considerações finais. E a hipótese é o quê? A hipótese é uma prévia resposta, é um achismo. É o que eu acho que eu vou encontrar ao final da pesquisa. E pode ser que ao final da pesquisa tua resposta contraste a tua hipótese. Você tinha uma ideia anterior, de mera opinião, achismo, e ao final da pesquisa você encontrou uma outra resposta. Você viu que não era bem aquilo. Vamos pensar aqui num tema da área penal, por exemplo. Qual é o conceito de prisão? Prisão é a privação da liberdade após o trânsito em julgado, não é isso? E nós temos no ordenamento jurídico brasileiro prisões aplicadas antes do trânsito em julgado. Prisões preventivas, cautelares, provisórias, prisões que, em tese, feririam esse conceito de prisão. E aí você tem um problema, uma pergunta. Tem várias, mas você vai elencar uma como principal. A gente pode dizer, por exemplo, as prisões cautelares, preventivas e provisórias são constitucionais? É uma pergunta possível. E essa pergunta você vai responder nas considerações finais. A sua hipótese é o quê? É uma prévia resposta. É o seu achismo, é a sua opinião, é o que você acha antes de pesquisar. E está lá na introdução do seu artigo, na introdução da sua monografia. Ao final da pesquisa, você encontra uma outra resposta, que é respaldada, que veio de um volume de trabalho, de um volume de leituras que você fez ao longo da pesquisa, que pode confirmar a hipótese ou pode contrastar a hipótese. Percebem? Mas o aluno não compreende ou não nos é ensinado da forma correta na graduação que a pesquisa ela tem por finalidade transmitir informação válida, transmitir informação respaldada. Informação respaldada é o quê? Eu vou citar outros autores que corroboram, confirmam minha tese, confirmam a minha linha de pensamento. Percebem? Então, a pesquisa tem essa finalidade e, às vezes, passa em brancas nuvens. O aluno não consegue... A gente aprende melhor as coisas quando a gente sabe os porquês. E, na graduação, infelizmente, não nos é dado, não nos é informado os porquês. A gente aprende direito, a gente não aprende direito. Literalmente. Nos venderam a ideia de que as matérias de divisões são reais. O aluno estuda, por exemplo, Civil 1, Civil 2, Civil 3, e ele diz, olha, estou em Civil 3, odiei Civil 1 e 2, ele não compreende que é a mesma coisa. O aluno estuda contratos, aí ele entra em choque. Lá em contratos, qual é o conceito de contrato? Contrato é todo e qualquer negócio jurídico em matéria de Civil 1, firmado no consenso ou acordo de vontades, e que tem por objeto uma prestação, uma relação obrigacional, obrigações Civil 2. Contrato, obrigações e negócios jurídicos é o mesmo assunto visto com um viés diferente. E a gente não tem essa visão totalizante do direito. Enxergar o direito como unidade. Ministrava a aula de hoje de manhã de crimes contra a administração pública. Aí o aluno pega e vai tentar compreender. Poxa, professor, peculato, concussão, corrupção passiva, crimes cometidos por funcionário público. Ok, crimes próprios. Crime comum, qualquer pessoa pratica. Crime próprio, uma categoria. Crime de mão própria, só você. Aí o aluno se depara, poxa, como é que eu vou definir quem é que não é funcionário público? Ele vai ter que ter base lá do direito administrativo, que ele achou que era uma matéria dissociada do penal, que não tinha relação nenhuma. Não nos é ensinado a enxergar essa visão totalizante do direito. Eu preciso saber o conceito de funcionário público, aquele ocupante em caráter definitivo ou temporário, remunerado ou não, de cargo, emprego ou função pública. Aí ele vai ter que saber o que é cargo, o que é emprego, o que é função pública, para compreender a seara penal. A seara penal. Nos venderam a falsa ideia, e essa visão é uma visão moderna. A modernidade fez isso com a gente, de dividir tudo, dividir as coisas, dividir ciências exatas e naturais de um lado, ciências humanas, sociais e culturais de outro, dividir as partes do direito, civil 1, civil 2, civil 3, penal 1, penal 2, penal 3, e a gente tem uma visão toda fracionada de mundo, sem liame entre as partes. Isso dificulta o aprendizado. Eu acho que a principal coisa que se deve dizer para quem quer iniciar na seara da pesquisa é compreender o todo. Começar a enxergar os elos que ligam as matérias, começar a enxergar os liames entre as áreas, as fronteiras inventadas entre as áreas. Né? Esse divisionismo é um divisionismo moderno. A visão do século XIX hoje, você ainda vê profissionais dizendo você é um operador do direito, um termo cunhado pelo positivismo do século XIX, arcaico, já anacrônico, não faz mais sentido nos dias de hoje.
É a ideia de que o direito seja uma máquina e que você coloca o papel de um lado e a sentença sai do outro, que haja objetividade possível numa ciência que é humana, que é subjetiva. Então, assim, quem trabalha com pesquisa em ciências sociais, culturais e humanas, como nós, da área do direito, a gente tem que ter esse viés, tem que ter essa visão, né? Após em direito militar, e tem nuances próprias, e a gente não enxerga os liames da área com outras áreas do direito. Eu acho que para começo de um bom debate aqui para a TCC, levantar essas questões são questões interessantes, né? A gente vai ter esse acompanhamento aí de 90 dias, que se inicia o prazo a partir de amanhã, mas a gente vai querer de vocês uma versão final até 1º de junho. Por que isso? Se o prazo é até 11 de junho? Porque a gente precisa de um tempo, a deadline, o prazo limite que vocês enviarem para a gente é 1º de junho, para que a gente tenha até o dia 11 para dar o feedback para vocês, fazer a leitura e devolver para vocês com as correções necessárias. Então, assim, apesar de eu ser orientador de metodologia, do Coronel Edson ser de conteúdo, o Coronel Edson pode, ele tem expertise na área, ele é pesquisador, pode falar sobre metodologia, eu posso falar sobre conteúdo. O ideal é que a gente forneça para o aluno esse acompanhamento da melhor forma possível para que ele construa o trabalho dele e que ele desmistifique esses mitos que a gente trouxe da graduação, essas deficiências que a gente trouxe da graduação, divisões errôneas do direito, divisões que são castradoras, né? São divisionistas, não permite que a gente enxergue o todo do objeto do direito, né? Eu acho que é por aí. Então, assim, esse encontro não é a rigor uma matéria. Ele é um marco inicial para sanar dúvidas de vocês acerca da orientação. O Coronel Edson, inclusive, vai trazer vários temas aí para vocês, que ele pode indicar. Vejam uma coisa, a escolha de temas é livre desde que seja atinente à temática da pós. Após em direito militar, eu posso escolher qualquer tema que seja relacionado ao tema a temática da minha pós, mas é livre, nesses termos. Trabalho feito preferencialmente em dupla, ocasionalmente quem queira pode fazer individual, sem problemas, e se for artigo 15 laudas, se for monografia 25 no mínimo. A gente vai colocar no grupo também o manual da escola, esse manual está um pouquinho defasado, que ele está com as regras ainda de 2019, sem as alterações novas da BNT, mas aqui e acolá a gente vai pensando com vocês ao longo da construção do trabalho, dizendo, isso aqui não tem, isso aqui tem, isso aqui já foi mudado. Uma das coisas que mudou é na citação de sites da internet, né? A gente usava um maior que e um menor que no site. Não tem mais o maior que e menor que, é só http www e o site em si. É uma mudança boba, mas é uma mudança que houve de 2019 para cá. Então, ao longo dessa orientação, a gente vai lapidando, pontuando as mudanças da BNT também. Ok? Eu vou deixar a palavra com o Coronel Edson, eu falei muito já aqui de início, e ele pode pontuar aí as questões também das temáticas, dos temas, né? E da contribuição dele. Boa noite, doutor professor Francisco. Boa noite, turma, tudo bem? Eu estou aqui com quase 100 temas disponíveis que eu vou disponibilizar para todos aqui na nossa nuvem. A gente vai passar para vocês no grupo os arquivos. Mas dividimos aqui as temáticas em direito administrativo militar, constitucional, direito penal militar, legislação penal especial, direito processual penal militar e doutrina de polícia e segurança pública. Elencando alguns, a gente pode falar, por exemplo, do administrativo constitucional militar, direitos fundamentais aplicados aos militares, direitos políticos dos militares, e os direitos de nacionalidade, a forma federativa do Estado e a influência do Exército, das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Aqui são só sugestões, tá? A perda do posto da patente de oficiais e a graduação das praças das Forças Armadas e instituições militares estaduais é um tema interessante. Cada estado, nesse tema, por exemplo, cada estado tem uma peculiaridade. Aqui no Piauí, por exemplo, nós temos o Código de Ética recém-lançado, né, a nova norma recém-aprovada, e ela define que a praça sem estabilidade, por exemplo, é submetida a um PADO em comissão. No Maranhão, segue a norma do Exército, que é uma sindicância demissória. Pequenas diferenças, mas que na prática é a mesma coisa, o mesmo resultado. Já a praça com estabilidade, acima de 10 anos, ela é submetida ao Conselho de Disciplina.
mas em todos os estados e por aí vai. Então assim, vou passar para todos aqui no nosso grupo os temas que a gente elencou aqui que podem ser estudados, né? Tem um tema que eu utilizei em um artigo recente que eu escrevi, que é assim, até a banca gostou, que é flagrante positivo à luz do Código de Processo Penal Militar. E o que é o flagrante positivo? Alguém já ouviu falar? É quando você vai autuar em flagrante e no decorrer do processo de autuação em flagrante, configura-se que o conduzido militar não cometeu crime. Aí eu converto a autuação em flagrante em um relatório e envio para a Justiça Militar. E não autuo em flagrante, deixo de autuar em flagrante, justificando no relatório. Flagrante positivo. Foi positivo para o conduzido. É um tema que não se ouve falar, né? Justiças militares estaduais, composição e competência, Justiça Militar da União, composição e competência, Direito Penal Militar, Teoria Geral do Delito Militar, Sistemas e Modelos Penais, alocação do Código. Então, assim, não vou elencar todos, mas vou passar no grupo. Aí a gente vai conversando, né? O professor Francisco falou, está à disposição aqui meu WhatsApp, né? Meu número do professor Francisco, para a gente conversar, pode entrar em contato comigo. O meu e-mail eu vou atualizar aqui para vocês, vou botar no grupo na hora que liberar o nosso acesso. Eu passei para o João Gabriel, ele colocou o meu e-mail e o seu lá, e os telefones também. Tá. Ótimo, ótimo. E basicamente é isso. Os temas têm que estar dentro desse foco, mais relacionados à temática penal militar, processo penal militar, direito militar em si. Então, você pode pegar a disciplina que a gente estudou com mais afinco, gostou mais, pegar a dúvida e discorrer essa dúvida que você tinha. Às vezes você perguntou ao professor, eventualmente você não conseguiu tirar essa dúvida, então você pode colocar ela no teu TCC e discorrer essa dúvida. E nós vamos debatendo, né? Tem muito tema interessante, né, que a gente pode colocar aqui. Se quiser alguma sugestão de um tema seu que você já tem em mente, aí a gente vai conversar e vai trocar ideias em relação ao seu tema. Tá bom? Alguma pergunta? Essa construção é um diálogo, né? Entre alunos e orientadores. Faz parte. Vocês podem tanto pegar temas livres ou aproveitar a oportunidade de seguir algum tema indicado pelo Coronel Edson. O João Gabriel tinha até disponibilizado alguns temas. Eu não sei se era o senhor, professor Francisco. Sim. Foi o senhor de ciências criminais, esses que tem aqui no grupo. A gente colocou, mas são temas mais abertos. Acho que os temas indicados pelo Coronel Edson Pois é, são indicados. eu vi que estavam bem abertos, né? Bem abertos, bem do abertos. nosso norte. Eu estou tentando, eu não achei, eu estou aqui nesse momento quando vocês estavam conversando, estou tentando achar minha faixa de direito militar, que eu tinha a faixa da pós. Mandar no chat aqui. Desde o início, mas Tá aceitando. mas eu não estou achando, eu estou achando que sumiu aqui na cabeça. Não está aceitando. Disciplinazinha. Copiar e colar. Depois eu mando, tá bom? Tranquilo, professor. Professor, boa noite. Boa noite. Tá ouvindo? Eu acho que já foi, eu penso que já foi escolhido o tema. Acho que foi feito até um projeto aí. Nós vejam o seguinte, vocês pagaram metodologia, certo? E lá vocês fizeram um projeto. Ele está dissociado do TCC. Você pode seguir aquele projeto, caso queira, mas pode adotar um tema novo agora. Não tem relação de consequência necessária, não. Não é obrigatório você seguir aquele tema, não. A metodologia geralmente é paga no início do curso, você está agora com outra cabeça que pagou as matérias, tal, tem uma visão diferente, você pode discorrer sobre um tema totalmente diferente. Ok. Travou aqui. Voltou. Pois, meus amigos, é isso. A partir de amanhã inicia esse prazo. São 90 dias, mas, de fato, vocês têm até 1º de junho para o envio para a gente.
Professor, o senhor foi professor de metodologia, foi? Eu não lembro se eu peguei a turma de vocês. Eu peguei várias turmas, Deixa eu mas ver não me aqui quem recordo. foi. Foi a Não Não, me recordo. professora eu penso que foi até Tami, foi feito diretamente no sistema, se eu não me engano. Tamires Escolha Viana, do professora tema. Tamires Viana, não foi? Professor Tamires, Escolha Tamires do Viana, tema, se eu não me gente engano, boa. foi feito. da UFP. Foi ela. Então, vocês vão colher aí nossos Foi, e-mails. qual foi a disciplina? É metodologia. Foi com a professora Tamires Viana. Metodologia? Eu Metodologia acho da que pesquisa jurídica. Eu tô achando É, que pelo meu roteiro aqui, meu foi não. programa Foi de não. curso. Eu penso que foi no sistema, que foi até um professor que Inclusive, ele sugeriu, até a época que a gente fez, foi. não sei se tu lembra, Francisco, a gente acompanhar até no site que foi criado pelos meninos da UESP de Parnaíba. Isso, até ele É porque eu escolheu. não tô, exatamente, eu tô, Até ele pediu para fazer uma assinatura no site, se eu não me engano. pois é. Aí a gente fez no sistema, no próprio sistema nós fizemos a Eu escolha tô do tentando tema achar a no próprio parte que eu tinha sistema. da pós-graduação, mas estou vendo que fui premiado que ela sumiu do meu Pois ele computador. lançou, a gente lançava lá a hipótese, o tópico, comando da metodologia, aí lançamos, aí ele como é que chama, nos ensinou como encontrar um sistema, tinha uma assinatura no sistema também, aí tinha uma assinatura por 15 dias, que era grátis, aí depois você pagaria. Se eu não me engano, foi esse um professor que fez isso aí. Então não foi a Tamires aqui, porque pelo plano de curso está o nome dela. Então foi substituída. A gente vai Vamos verificar aí verificar. qual foi o professor que ministrou. Mas o certo é que você tem que ter Não, ideia mas que a gente metodologia não está diretamente. está ligado à conclusão do curso. Uhum. É importante que a gente faça, pode continuar, importante que a gente pode continuar ou escolher outro tema, né? Exatamente. O tema é livre. Pode. Eu vi aqui, selecionei temas assim bem relevantes, né? Aí fica a critério de, se tiver alguma dúvida, a gente conversa sobre o tema. Quando eu disponibilizar no grupo, aí tá lançado aí, você vê ou alguns temas que mais você tem afinidade, né? E a gente pode ajudar na escolha do seu tema. Eu, por exemplo, alguns TCCs que eu já fiz, eu comecei com um tema e terminei com um terceiro tema. E você vai começa a escrever, ou começa a estruturar teu tema e não dá, isso aqui não dá. Aí pega outro. Aí o segundo, não dá, vai para o terceiro. E acaba sendo o tema que você acha que vai ser um destaque, que vai ser inédito, teoricamente inédito, um tema que você já conhece, você já trabalhou, que você já teve uma experiência. Né? Ou se não teve, você quer debater sobre ele, né? Com mais profundidade. A construção do trabalho é isso, gente. À medida que você vai seguindo, é que você vai sentindo para onde seguir. Né? Às vezes, uma pesquisa sempre deixa cadáveres pelo caminho. Aqueles temas subutilizados vão virar outros artigos. O foco da sua pesquisa naquele momento acabou sendo outro. E aí você vai mudando, vai estruturando, segue por uma linha e vai seguir e descobre que não era aquilo. Como eu falei para vocês, que a resposta dada ao problema nem sempre confirma a hipótese. Nem sempre confirma a hipótese. Você achava que era de um jeito e, após pesquisar, chegou a uma outra conclusão. A fundamentação, o respaldo que a pesquisa deu, descambou em outro caminho. Eu tenho casos, DGP lá, assim, parece que cada dia é uma novidade. Eu tenho um caso, sem citar o nome, mas o caso concreto, real, direito previdenciário militar, onde o oficial da reserva, à época, foi aposentado, ex officio, é um coronel. À época, a lei definia que ele levava 20%. Ele aposentou em 2005. Em 2009, o TCE, através da Procuradoria de Contas, julgou que a aposentadoria dele estava irregular e mandou devolver para refazer o processo de reserva desse oficial. É um tema interessante também.
E está correndo, está lá para a gente resolver. Ou chegou ao conhecimento da Polícia Militar, o quê? Quase 15 anos depois. E é um tema em comum, né? Previdenciário militar. Previdenciário militar. Daria um artigo extremamente publicado. Outra coisa interessante, vamos supor, vamos supor que surgiu uma nova lei agora, né? Teoricamente não muda. Quem aposentou no passado, surgiu uma nova lei benéfica, mas ele não vai ser beneficiado. Vamos supor que possa haver essa possibilidade. É um tema a ser discutido. Exemplo. Agora, por questão de ordem rapidinho, professor. E a equipe que analisou o pedido de previdência dele? Vai retroagir a lei para prejudicar o militar? Pois ele não tem conhecimento, não passou por ele a responsabilidade da análise da época. Ela foi analisada, passou pela Polícia Militar, e no final de tudo, foi publicado o ato de reserva dele. Ele foi já reformado em 2019, foi reformado. Tem a reserva e tem a reforma. A reforma, ele não pode, em hipótese nenhuma, voltar para a atividade. Morreu, não tem. Quando ele está na reserva, ele ainda pode retornar, excepcionalmente, até pelo núcleo de voluntários. Quando reforma, acabou. É a idade limite, inclusive para compulsória por idade. Então, aí a previdência dele foi erro administrativo da equipe que analisou. Mas a equipe que analisou no final foi do Tribunal de Contas, que faz análise depois de tudo. Só que eu, analisando preliminarmente, nesse caso, eu vi que a procuradora do Ministério Público de Contas, a promotora do Ministério Público de Contas, perdão, não analisou corretamente, porque ela fez uma consideração em cima da lei do Exército, que não cabe à Polícia Militar. Não tem subsunção na Polícia Militar. Agora, como é que essa previdência dele chegou à análise do Tribunal de Contas? Porque tudo passa pelo Tribunal de Contas no final. Na peneira do TCE, né, no caso? É, o TCE tem que passar. Então, na tudo peneira passa do por lá. TCE, o dele chamou a atenção. Mas administrativamente foi feita a correção. Foi. Porque, assim, quando eu fui controlador interno da ADAP, que eu tinha as visitas do pessoal do TCE, eles faziam a visita prévia. Então, eles já me davam e diziam, olha, isso aqui está errado, corrija, porque da próxima vez a gente já vem para definir. E não teve isso junto à Polícia Militar? Na época era tudo manual, não é como é hoje. Isso foi há quase 20 anos. Então, Mas o tribunal não tem um prazo para fazer a correção disso aí? Não tem um prazo? A partir do protocolo? A partir do protocolo do processo tem um prazo para fazer a correção. Teoricamente tem, mas não acontece assim. A prática é bem diferente. Nós sabemos disso. Desde que não aconteça na fé, né? Mas não cabia. Só que o que aconteceu? Ela tomou a decisão, levou para o pleno do TCE. Estou falando de um possível tema: revisão de aposentadoria de militar. Prazo, prescrição. É possível reverter, refazer o processo de aposentadoria? Estou dando um caso concreto, pode ser debatido em TCC. Né? Na verdade, no âmbito federal, existe uma portaria, né, federal dizendo que pode ser revista até 5 anos, né, atos de reforma. Poderia até ser essa portaria motivo também de análise, né? A prescrição quinquenal, né, acho que cabe aí, mas ela fez a revisão, foi publicado no Diário Oficial do Estado anulação do processo de reserva dele depois que ele foi reformado. Ou seja, ele foi reformado em 2019, foi publicado em 2020. Chegou agora lá na DGP para a bomba para a gente resolver. Entre aspas. Né? Mais um problema. Então, assim, são temas interessantes, né, que a gente vê no dia a dia que podem ser discutidos. Esse é um deles. Revisão de aposentadoria. Tema riquíssimo. Aí a análise é o seguinte, aí o que vai entrar é até onde o militar tem responsabilidade nisso. Porque a responsabilidade dele se daria em caso de dolo. A análise de toda a situação previdenciária dele é feita pela corporação Polícia Militar. Erros de implementação previdenciária, ele não sabe. O militar, ele passa a vida toda batendo bota e sendo contribuinte. Ele quer chegar aos 35 anos, a promoção
dele, ou se ele chega a capitão, ou ele fecha coronel, ele tem que ir para casa. O senhor mesmo é tenente coronel, o senhor vai fechar coronel, você vai pedir sua previdência, não vai para casa. Aí o senhor vai estar preocupado se os cálculos que foram pagos ao senhor, Não. se o tempo de contribuição sua é aquele valor que eles vão implementar no seu soldo. Você não tem obrigação de saber disso. A equipe, mesmo no passado, é como o INSS. O cara passa a vida toda pagando o INSS. Quando ele vai entrar no período de aposentadoria, falha de análise é administrativa. Agora, chegou para vocês cortarem o benefício que a ANA está concedido, então deve se chamar a atenção para, peraí, nós vamos cortar por quê? O erro foi administrativo. O militar não tem dolo algum na situação. Eu entendo que não houve erro. O erro foi da avaliação do TCE. Eu acredito que não houve. Também, pela minha experiência de estar aí com vocês no dia a dia, a gente vê muito essa situação. Batimento de informação de Tribunal de Contas, ele é muito chato. Conheço porque trabalhei com o menino do TCE, com o auditor do TCE. Eles são melindrosos, mas eles também implicam por uma poeirinha na mesa e o cara passa o dedo. Olha, esse aqui está errado. É assim. Eu vou ver se eu resolvo isso conversando com eles, mas eu já não vejo, depois de 20 anos quase, não cabe fazer uma revisão de aposentadoria para prejudicar. Não cabe. E, assim, na época a lei era uma, hoje a lei é outra, e a lei do Estado não havia sido revogada quando ele pediu aposentadoria. Mas ela entendeu que sim. Então, assim, só dando mais um exemplo de tema que pode ser relevante, né? Que a gente pode... É importante, então é muito bom trabalhar para a evidência militar. Na verdade, eu acho sim que não se deve existir uma dificuldade para se encontrar um tema na área militar, Não. porque é muita coisa. Por exemplo, não é muita coisa. Questão de termo circunstanciado, né? De ocorrência que o STF julgou recentemente, Vocês estão vendo a tela? Sim. Pronto. Aqui, não pude copiar e colar, que o Zoom não está permitindo colar. Mas aqui, ó, a quantidade de temas. Muitos temas. Então, está aqui rico, né? Por categorias, né? Categorizado aqui dentro de várias áreas, doutrina de polícia de segurança pública. Essa aqui está mais abrangente, né? Poder de polícia, conceito, limites e conflito de atribuições. Mas faz parte das nossas atribuições. Ciclo de polícias é seu exercício pelas instituições responsáveis pela segurança pública. Está muito em pauta essa questão de ciclo de polícia. Ciclo único, uma única polícia, né? Polícia militar e polícia civil, né? A questão de você fazer a integração ou unificação. Então, processo penal militar também tem vários temas. O mais abrangente aqui é o penal militar. E o administrativo. Não, o administrativo está pequeno. É o penal. O penal é muito rico de possibilidades. Aí são habeas corpus em matéria disciplinar. Aqui no Piauí não cabe mais habeas corpus porque não há prisão disciplinar. Mas você pode tratar isso a nível de outras corporações, a nível nacional, a nível de Forças Armadas. Recurso no processo administrativo disciplinar. Na Polícia Militar, cabe recurso porque tem a questão da suspensão, né? Não é só prisão mais o recurso. O recurso em cima da sanção aplicada. Que hoje a mais grave é a suspensão de 30 dias, que a consequência é a suspensão pecuniária de até 30 dias. Mas no caso, a nossa norma limita a, salvo me engano, 30% da pecúnia. Mesmo que ele seja suspenso por 30 dias, ele não vai ter seu salário totalmente bloqueado pelo Estado. Então, por mês, 30%. Então, vai dividir aí no decorrer dos meses. 30 dias, divide no máximo 30% por mês do desconto, até completar os 30 dias. Então, tá aqui. Aí eu vou passar no grupo, tá bom? E eu vou preparar uma nuvem com o professor Francisco, né? Para a gente disponibilizar esse material todo. Tá bom, professor? Perfeito.
tema de Lei Maria da Penha e aplicação para militaridade ativa, muito interessante. Deixa eu voltar. Se eu chego a ver, deixa eu voltar lá. Eu ia falar desse tema. Cadê? Tá no penal militar. Como o Jonas colocou, é infinito. É Muito bom tempo. esse tema aqui, ó. Lei Maria da Penha e a possibilidade de sua aplicação entre cônjuges. Nós temos um caso concreto, que eu não vou citar nome aqui, acontecendo. Tempo real. Né? Caso concreto. Mas faz parte, né? O que fazer? Eu vou aplicar a Lei Maria da Penha? Eu vou aplicar a sanção administrativa? Ou os dois? Né? Então, hoje, na prática, posso até dizer a resposta, mas só se alguém for pegar o tema, né? Mas é um tema assim, bem atual e que é interessante ser discutido. Interessante, bem interessante. Aí seria, então, a análise até onde a Lei Maria da Penha é aplicável na esfera militar. Indexo é isso, né? Você não pode... Eu vou utilizar a Lei da Maria da Penha ou vou utilizar o Código de Ética? Ou o Código Disciplinar, Regulamento Disciplinar? Ou os dois? É uma discussão interessante. Caberia uma sanção disciplinar diante de uma situação dessas? Porque também tem a questão penal. Hoje vai nos dois. Isso que eu acompanho vai nos dois. Olha aí. Levando burdoada tanto na APM como do lado de dentro como do lado de fora. Leva a pancada dos dois lados, né? Quando você alivia por do lado de fora, tem que estar chegando na burdada do lado de dentro. Aí quando vai alisar o cara do lado de dentro, o judiciário vem pelo lado de fora. Então, confusão. Porque é aplicado medida protetiva. Isso aí, de praxe, a autoridade policial aplica imediatamente. Outro tema interessante. Qual o limite de se aplicar uma pena acessória a um policial militar, como, por exemplo, uso de tornozeleira? Até que ponto isso afronta a dignidade da própria instituição? Nós temos vários policiais militares usando tornozeleira eletrônica. Não caberia outro tipo de medida? Olha outro tema interessante. Não está nem aqui na lista. Já pensou o pessoal fazendo TFM de tornozeleira, vários... Mas tem, estou lhe dizendo que tem. E o pior é que a gente mandou levantar, a partir de agora nós vamos começar a identificar, porque o juiz não sabe quem é militar, quem não é. Aliás, até sabe, mas ele não informa para a gente. Aplica a tornozeleira aí. Tá, não? Ó. Então, assim, nós temos outra coisa, outro aspecto importante. Até que ponto cabe uma responsabilização civil ou algum tipo de responsabilização do magistrado que manda um infrator fazer curso de formação? Nós temos dois. Um homicida, se eu não me engano é homicida, e um que tem crime de roubo na ficha dele. A justiça mandou fazer o curso de formação de soldados. Cabe responsabilização a quem? Se lá na frente esse aluno se tornar militar, o mandato judicial, e cometer algum crime. Aí entra também a questão psicológica, o psicotécnico. Qual outro tema interessante? Não está aqui nem na lista. Mas estou lembrando aqui de situações que a gente pode debater. Tema rico, muito tema bom. Muito tempo. Possibilidades infinitas aí. Um tema recente também aí, professor, foi a audiência de custódia, né, em prisões administrativas, né? Aqui eu não lembro de já ter ocorrido isso, prisão administrativa, audiência de custódia, mas sim as prisões judiciais. O STF decidiu recentemente aí que todo tipo de prisão deveria ter audiência de custódia. E aí, quem é que faz? Até as Por disciplinares, exemplo, né? isso, e Pode aí, ser. um militar é preso no 25BC, e aí, quem é que vai fazer isso? Aqui Aí não tem que tem juiz mandar para o militar juízo, federal. o juízo Que, militar que, federal, Fortaleza. é isso. Ou é um juiz, tem que ver isso aí, E né? outro tema importante, que foi até um debate acalorado meu com o promotor militar,
há um tempo atrás, alguns meses atrás, que já tem até decisões. Qual o Ministério Público tem alguma ingerência, alguma hierarquia em cima da Corregedoria, por exemplo, para determinar a instauração de inquérito frente à lei de abuso de autoridade? Ou seja, o artigo 27, no artigo 27 da lei de abuso de autoridade, fala da responsabilização quando os requisitos básicos não são atendidos. Por exemplo, denúncia anônima. Eu tive o caso lá de militar que passou pela audiência de custódia, o custodiado lá, não, ele bateu, ele me agrediu, mas aí o exame de corpo dele dizia o contrário. Mesmo assim, o Ministério Público manda instalar um inquérito. Aí a Corregedoria, a gente começou a fazer parecer dizendo que não caberia instalação de inquérito, e sim uma sindicância, que é o que a lei de abuso de autoridade recomenda, quando há dúvida. Denúncia anônima também não cabe, mas mandava se instalar inquérito. Olha o outro tema interessante. Até que ponto se deve seguir a recomendação do Ministério Público para instalar o inquérito diante da falta de requisitos mínimos para a instauração do mesmo. Tem que seguir a ordem como se fosse uma ordem, né, entre aspas, aqui, Não a hierarquia, não. Mas não do tem que seguir. Ministério Público. Legalmente não tem que seguir. Não há hierarquia. Mas há uma aceitação institucional para não gerar um conflito. Só que a gente começou a fazer o contrário, né? Opa, peraí. Mas aí isso gerou um outro conflito. Porque aí o Ministério Público atual não entendeu que não caberia. Aí tudo bem. Né? Então, aí eu deixei com corregedor. Então, eu não, minha seara já chegou. Eu sou contrário a isso. Então, é um tema interessante também. Outra questão que eu vejo na prática aí é a falta de comunicação. O Carol falou inicialmente da questão que a gente não tem ciência dos atos, né, na sindicância. Aí a sindicância começa, aí quando a gente vai pegar a sindicância, quando a gente é intimado da solução de sindicância, por exemplo, a gente vê lá vários atos cometidos sem comunicação ao advogado, sem comunicação das partes, por exemplo, aqui um PNR, né, que uma ocupação irregular de PNR, é feito lá um relatório, é feito todo um parecer, o advogado não sabe de nada, aí vai correndo a revelia e as sindicâncias, né, sem comunicação. Se a gente teria direito a essa comunicação, se a gente teria direito a essa publicação, não sei. Claro que tem. Todos os atos do procedimento, seja o administrativo disciplinar, o procedimento de polícia judiciária militar, que é o inquérito, o encarregado tem a obrigação de comunicar a parte e o seu defensor, caso ele opte por ter um defensor. E ele deve ter um defensor. Se ele não tiver defensor, deve ser nomeado defensor dativo, que pode ser um oficial, no caso administrativo. Mas deve ser um advogado. Deve ser um advogado. Então, se ele, inclusive, recusar a presença do advogado, ele está incorrendo em infração das prerrogativas do advogado. O advogado deve requisitar e cobrar suas prerrogativas. Aconteceu um fato, recentemente, eu estava na corregedoria, aí, assim, o advogado chegou, lá na audiência de um PADO, procedimento administrativo disciplinar ordinário. Aí o encarregado não havia permitido que ele estivesse presente. Me ligaram, né? Eu digo, mandei um oficial da corregedoria lá para ver o que estava acontecendo e tentar contornar. Tentamos contornar sem maiores problemas. Ao final, acabou que o oficial está respondendo o inquérito. O advogado representou, tentamos intermediar, fazer até uma mediação, pedir desculpa da parte lá do oficial, tentando reconsiderar. O advogado até aceitaria, mas aconteceu que não houve esse pedido de desculpas e o oficial está respondendo no inquérito. Então, assim, não se aceita esse tipo de coisa. Mas ocorre, eventualmente, um ou outro oficial encarregado, né, que não sei por que razão ele não, ou desconhecimento, ou
não procurou ler um pouquinho, estudar, não é daquela nova geração formada em direito, ou não se qualificou, e acaba não acompanhando as novidades legislativas. E o nosso próprio Código de Ética determina que o advogado, o defensor do acusado deve acompanhar todos os atos, seja no administrativo, seja no inquérito. Então, requeram, exijam a sua presença em todos os atos, ser comunicado em todos os atos. Não há essa de não ser comunicado, está errado. Se não for comunicado, solicite, peticione para que todos os atos sejam reiniciados, ou então, uma dica, né? Que eu, como professor, eu Declarado posso nulo dar mesmo. nulidade, espera acabar tudo e no final solicita a nulidade de todos os atos por conta da não ser permitido a ampla defesa desde o início do procedimento. Os senhores têm a cópia do Código de Ética novo? Não. Eu passo, boto lá na nuvem. O que eu tiver que eu coloco lá. Tá bom? De novidade. Tem muito. Os temas são ricos. Nesse tema que o senhor botou, era até a questão da parte eleitoral, né? Tem. Teve, Deixa eu ver aqui. eu fiz um artigo que eu estou enviando amanhã. Aliás, o prazo era hoje, dia 10. Eita. Justamente tratando disso, da questão do militar permanecer filiado pós-eleição. Muitos deles não têm conhecimento de como proceder. Ah, sim. Pronto. Outro tema interessante. E tem militar respondendo conselho aí. Tem. Nós abrimos prazo, um prazo até extenso, e foi aberta uma sindicância. O Ministério Público ficou voraz com a gente porque não instauramos o inquérito. Eu digo, doutor, o senhor não solicitou instalação de inquérito. Está bem aqui o seu pedido de apuração. O senhor não foi claro em relação ao seu pedido. E, primeiro, não caberia instalação de inquérito porque tem militar que nem sabia que estava filiado. E foi filiado à revelia dele. Como é que eu vou instalar um inquérito e prejudicar esse militar, doutor? Não, E justifica o conselho? Aí o conselho também não se justifica. Salvo me engano. Pois tem um conselhozinho aí tramitando nosso. Depois eu vejo quem é, mas eu não estou mais nem lá. Só que deu-se muito prazo. Em 2020, terminou a eleição, eu fiz o requerimento ao partido. Uhum. E a lei eleitoral, o artigo 21, hoje eu fui ser testemunha e esclarecer essa situação para eles. A questão é que permaneceu constando como membro do partido, ele já não era mais nem do partido, foi em 2020, concorreu em 2022 já por outro partido, né? E acho que está brincando. E vários militares me procuraram quando teve aquela recomendação do Ministério Público. Isso. E foi em julho de 2021. Chegou militares que permaneceram filiados no partido que não sabia. Isso ele nem sabia. Exatamente. Ocorre que quando o filiado ele solicita a sua desfiliação, o partido demora meses, até anos, para executar a desfiliação. É complicado. Eles filiam a revelia sua, do militar, da pessoa, e para desfiliar demora muito mais. Porque, na realidade, o processamento eleitoral, a quem não sabe, a quem não atua, se perde. Eu com toda humildade, eu sei da competência do nosso Ministério Público lá da vara criminal nosso, que a gente conhece para não citar nome. Mas eu, sem falsa modéstia, eu tenho certeza que ele não tem atuação em Ministério Público Eleitoral. Ele desconhece todo o processamento de filiação partidária. Ou desconhece, ou ele faz essas atitudes contra o militar por perseguição, porque não tem outra justificativa. Doutor? Porque o que acontece? O sistema partidário de filiação, em especial militar, ele é complexo. Eu acho que até na aula do senhor nós discutimos muito, e depois até presencialmente, essa situação.
existe um processamento administrativo interno a corporis do partido. Então, o militar nem sequer tem conhecimento como é, porque a legislação, ela diz que o militar não pode se filiar. Beleza. Mas ele pode ser candidato. Pode. E naquele momento, o partido o filia. Naquele momento, exatamente. A ata da convenção equipara-se à filiação, à ficha de filiação partidária. Por quê? Exatamente. Mas por quê? Porque um dos requisitos para o requerimento de registro de candidatura é estar filiado. Então, por analogia, se traz aquele momento de convenção partidária a situação de que o militar entra na condição de como filiado fosse, vai para os quadros internos do sistema eleitoral. Beleza. Sai candidato, participa do pleito eleitoral, passa a eleição. Fica a pergunta. E foi feita a pergunta ali hoje no conselho. Doutor, qual o prazo inicial e qual o prazo final para o militar se filiar e desfiliar? Olha, isso é o que eu chamo a atenção para o conselho. Porque, como advogado eleitoralista, aí eu já digo a vocês, nós temos um lapso temporal inicial, que é o quê? A convenção partidária. O próprio lapso inicial da filiação do militar nos quadros do partido para concorrer ao pleito eleitoral, objetivo. Ele obedece o prazo da resolução que trata das convenções de partido, que vai, por exemplo, de 15 de julho a 5 de agosto. Beleza. Então, ele tem de 15 de julho a 5 de agosto para entrar nos quadros do partido. Certo. E para sair? Não tem. Para sair, pode ter um prazo. Aí, a lei eleitoral, só me engano, define esse prazo, que até o término das eleições, ele tem até um prazo para se apresentar no quartel e o partido automaticamente o desfiliar. Só que isso não acontece. Não acontece porque legalmente não tem. Sabe por quê, coronel? Porque o fim da eleição ele não encerra no dia da eleição. O fim da campanha e da eleição ele não encerra com a apuração dos votos. Há o processamento da justiça eleitoral até a diplomação dos candidatos. Por quê? Também. Em caso de substituições, de anulação, de cassações, de registro de candidatura, vamos supor, o militar ficou em primeiro suplente no dia da eleição, ele não ganhou a eleição. Mas até o dia da posse, um dos candidatos foi impugnado no registro de candidatura e realmente ele caiu. Estava sob júdice a campanha e perdeu. O militar volta à condição de eleito. E aí, como fica? E se ele for suplente? E ele desfiliou? E aí? Exatamente. É complexo. É complexo. Então, não tem esse prazo, esse dizer, ele volta quando? Ó, o tema interessante aí. Pode ser desmembrado. O que é o costume? O costume é que, ao fim da eleição, ele se reapresente à organização militar. Isso é natural, que ele tem que voltar. Isso é natural. Mas esse retorno dele, legalmente, não tem previsão. Do partido, não tem. Na legislação eleitoral, eu não estou falando da legislação militar, do estatuto militar e tal. Nós estamos falando que há lacuna, e é isso que deve ser buscado solucionado. Há lacuna no retorno do militar quando, para as suas funções da ativa, pós-pleito eleitoral. Definido em lei não tem. Senhores, os senhores estão escolhendo o TCC, o artigo ou a monografia? A maioria, os que estão aqui, pelo menos. Eu vou trabalhar artigos. Eu vou fazer a monografia. Doutor, eu vou ver se eu pego um caso prático aqui, que eu já tenho uma petição, né? E vou ver se eu consigo adaptar para monografia, né? Já que já tenho o caminho andado. A Mila colocou aqui monografia também. Tá meio a meio aí, né? Tá bom. Meio. Deve ser a regra para toda a turma também. Professor Francisco, se tem alguma coisa a mais? Se eu quer finalizar. O objetivo do encontro em si é esse marco inicial dessa orientação, que é 90 dias. Começa a partir de amanhã. A gente tem até 1º de junho. Faltando uma semana para fechar os 90 dias, para vocês enviarem uma versão final para a gente.
A gente vai fazendo esse acompanhamento aí, seja por e-mail, pelo privado do WhatsApp. O senhor vai colocar aí no grupo, né? Esses prazos direitinho para a gente ficar sempre lembrando? Sim, sim. Já pedi para o João Gabriel colocar no grupo, porque a gente não está no grupo, nem eu, nem o Coronel Edson, mas ele colocou agora há pouco. Deixa eu ver. Já? Adicionou no grupo. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Tá, na reunião do Zoom ele me passou. Nos adicione ao grupo WhatsApp. Acho que ele entendeu errado. Ele falou aqui do grupo do Zoom. Acho que foi isso. Ele entendeu errado. Ele perguntou aqui, é só clicar nele. Isso foi 7h19. Não, já estava até aberto. Como no passado. Né? Tranquilo. Isso aqui já. Deixa eu ver. Ele me mandou novamente, foi o da reunião, mas é do Ele grupo do confundiu. WhatsApp. Ele Confundiu. confundiu, né? Depois ele coloca. Aí quando nós entrarmos no grupo, eu vou já começar a preparar. Professor Francisco, só tem aquele material que o senhor me mandou e aquele texto. Eu até botei no arquivo, TXT. Perfeito. Eu vou só ajustar direitinho, deixar para eles as orientações. Se eu tenho mais alguma coisa, a gente conversa depois. Aí depois eu queria falar com o senhor sobre as ferramentas tecnológicas. A turma pode até ouvir, né? Eu quero botar na próxima pós, é uma plataforma que tem que vai ser toda online também, e que tem a plataforma onde o aluno tenha as disciplinas, a ementa, os PowerPoints, os trabalhos, que cada aluno possa enviar o trabalho na própria ferramenta e fica lá salvo e o professor dá a nota lá mesmo. Eu sugeri a ferramenta da Microsoft. Não sei se a LEP tem como comprar aqui, eu acho que não. Aí tem o do Google também, o Google tem uma ferramenta muito boa e amigos, eu conheço o CEO da América, Brasil e Nordeste do Google, os três. O da América é amigo meu, Coronel de São Paulo. Sim, a gente pode, não sei se o senhor está cuidando dessa parte de TI também, né? Para a próxima pós, serve para todas. É interessante implementar. Se tiver seleção para professor de disciplina de direito militar eleitoral, eu vou candidatar. Olha aí. Aí é forte. Aproveitando forte. Minha pós-eleitoral aí. Candidato forte. Vamos ver, vamos. Eu acho que não sei se eleitoral não tem. Militar eleitoral. Não tem essa abertura de disciplina, não. É interessante ter ela no pós. Mas vamos pensar para as próximas. Ainda no projeto aqui não, nós repetimos as mesmas. Aí só dei uma melhorada nos 2 professores aqui, mas são a maioria de fora. Os daqui tem os melhores. É o professor Francisco, o professor Wilson Gomes, o professor Silvio. Aí tem também... O Wilson Gomes não precisa dizer nada, né? Referência. Referência. Aí, a professora Raíssa Mota, de Previdenciário. Gostaram dela, das aulas dela? Ela é muito carismática. Nossa Miss Previdência Militar. Olha aí. Maravilhosa. A nossa amiga pessoal também, gente fina. Só a presença dela já... Pronto. Pois é, vai continuar aqui a equipe de professores assim selecionada. Os melhores do Brasil. Eu estava olhando aqui. Muito boa mesmo a equipe dessa pós. Eu agora estou querendo tirar esse Edson Batista. Tirou ele ou deixa? Diz aí, Carol. Pode falar. Vai, não deixa não. Agora. Deixa como quer, deixa. Carol, vamos esperar as notas aí dos TCCs para a gente decidir, né, Carol? Não, ele tem que ficar, meu amigo, porque o homem aí é caxia, aí é uma forma de agir assim mesmo. Não pode dar mole não, porque é o nosso futuro profissional, tem que cobrar mesmo. Tem que exigir. Amanhã nós vamos ter, é como eu estou dizendo, amanhã nós podemos estar substituindo eles aí, precisando da aula, e a gente chegar lá não saber nem se portar, nem ter nada, essa exigência eu não acho ruim, não.
Mas vai dar certo agora nesse próximo curso. É porque tinha que adquirir a ferramenta. Tem que se atualizar com a situação, não é? Eu digo assim, a questão eleitoral não é só pela questão de ter a pós-graduação. Né? O senhor me conhece fora da turma e sabe. É de vivência mesmo, a necessidade de ter essa orientação eleitoral do militar. Porque não vai acabar. Pelo contrário, 2018 foi um boom de militares candidatos e nós temos em 2022 com várias consequências jurídicas. Por falta de orientação aí. O cara saiu candidato, o partido não dava assistência, virou as costas, não ganhou, ficou por isso mesmo. E há consequência de atos administrativos partidários. Como o senhor disse, teve militar que não sabia nem que era candidato. Por quê? Porque ele não sabia nem o que ia fazer, para não esperar pelo partido, entendeu? Como é que eu procedo? Faço a eleição, se o partido não fez nada, o que é que eu faço? Às vezes o partido só coloca, bota teu nome aí, só para contabilizar, fundo partidário, e vai. Aí nem sabe se é candidato, quando sabe. Não, e o sistema, eu lhe digo por experiência própria, o sistema de registro, de inserir filiações e desfiliações eleitorais no tribunal, seja ele regional, seja ele superior eleitoral, é um sistema antigo, é um sistema aéreo. Tão antigo que se eu recentemente fiz uma consulta partidária para aprovar que ele é antigo, que eu acessei uma relação de filiação do partido X e mostrei que o ex-prefeito do município tal, doutor fulano de tal, está lá, filiado, regularmente filiado. Ele está com 4 anos falecido. Quer dizer, nem abaixo do sistema, porque quando hoje o sertão de óculos, a nossa modernidade, quando você dá baixa na Receita Federal, tudo se anula banco, anula todos os preceitos, porque é aquela história, o CPF do cara cancelou, se bloqueia tudo. Se bloqueia contas, se dá baixa. E o sistema de filiação partidária não tem essa ligação. Não há uma conversa entre os sistemas ainda. Muitos sistemas governamentais não se conversam. Exatamente. É uma coisa que não tem preocupação, não. Isso aí é responsabilidade do partido, é responsabilidade do partido que se vive para manter atualizado. É assim a visão. É assim, infelizmente é assim. Lamentavelmente. Senhores, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Comente agora para a gente discutir, a gente colocar as possibilidades, né? Como diz a gente, satisfeito. Satisfeito. Olha, quando a turma terminar, a gente vai marcar um jantar, né? Ou não vamos? A turma toda. Teve algum jantar? Tem muita gente fora aqui. Quem é o criador de cabra de carneiro de ovelha aí, para a gente derrubar um bicho desse? Ah, tem fazendeiro aqui no grupo, não tem? Tem que aparecer. Tem esses meninos aí dos interiores que faz previdenciário, né, João? Ganha umas galinhazinhas, pintinho no meio da rua, no meio do interior. É uma turma seleta, é uma vitória de todos, né, pessoal? Eu acho que a gente, depois do TCC, é interessante reunir a turma toda. Até porque ela foi uma pós toda online. Pessoalmente, eu nunca sentou, né? Não nos conhecemos de fato pessoalmente. Muito pouco. Um ou outro colega aqui, mas a maioria nunca tivemos contato pessoal, não. Tá. Estou até curioso, o senhor falou aí da questão do jantar, e estou até curioso para saber como é que eles vão fazer para cobrar essa pós, que de todo mundo eles só cobraram a matrícula. Quero até saber como é que eles vão fazer daqui para frente, mas a gente fazer essa parte eu não estou cuidando, né? É com a coordenação. Mas não estão gerando os boletos normalmente? Não, eu acho que todo mundo só pagou a matrícula. Não acredito, sério? Como é que está sustentando? Nós ficamos após todinhas cobrando para que eles, por várias vezes, nos procuraram, fizemos 2 relações de e-mails para eles encaminharem
os boletos e nunca chegou. E a gente só vai já ficar no bolso. No dia que eles É o, disserem, é o doutor Silvio que está segurando aí essa voz, doutor Silvio. É por isso que a gente acredita aí que nessa vai sair essa janta aí no final aí. Não é possível. Meu Com o Deus do doutor céu. Edson e o doutor Silvio aí, dois homens fortes. Não, eu vou ver com o doutor Silva, porque assim, eu não, nessa pós atual eu não tenho gerência, tá? não, Mas eu posso tranquilo, mas ajudar. é um fator que nos preocupa, porque solução não está sendo da nossa parte. A gente ficou indeciso como fazer, se continuava depositando ou se chegava boleto. A orientação é que seriam confeccionados boletos mensalmente, encaminhar para a gente estar dando abaixo até para arquivo nosso controle. Mas ratifico, por duas vezes a gente encaminhou relações, esperando retorno dos boletos do nosso e-mail, nunca chegou. Tá difícil. E aí passamos aí quase um ano, todo mundo aguardando a aula para o dia de hoje. Vou ver com a professora Socorro isso aí, com o doutor Silva, vou conversar com ele primeiro, tá? Tranquilo, pode, até Vou porque, levar. apesar de hoje ser o nosso último dia de aula, gera um boleto aí para frente, a gente vai pagar, não tem nada para isso, não. Aqui não tem ninguém, aqui não tem como dizer que não tem ninguém que não paga, não. A gente passou muito tempo, foi cobrando para pagar. Se o credor não quis receber, a gente tá bom. No dia que Tô ele vier. achando que estava tudo certo, tudo resolvido. Não, a gente tem aqui no grupo, eu posso até. Acho que não vai ter acesso, mas nós temos aqui em ativo nosso grupo aqui essas nossas cobranças. Regularização financeira da nossa parte também, mas infelizmente permaneceram sem solução, até apresentado. Esse credor é muito bom, né? Não cobra, deixa aí. No dia que puder pagar, paga. Puder cobrar, cobra. O medo é daqui a uns 3 anos eles aparecerem aí com essa cobrança judicial, né? Eu vou ver lá com a nossa diretora, nossa coordenadora geral. Com certeza ela vai resolver, tá bom? Aí amanhã não tem aula, né? No caso. Então, o terceiro encontro é somente hoje. E amanhã começa o prazo, 90 dias. Excelente. Aí, então, a partir de amanhã, a gente já tem que começar a entrar em contato com vocês sobre o tema e sobre a orientação. Ou, professor, são temas e orientação de Você já tem meu formatação. telefone aí? Aí me chama pelo WhatsApp, tá? A gente vai conversando. Quem quiser falar, botar no grupo, fala no grupo. Quem quiser botar no reservado também, não tem problema. Tá? Se for no grupo, aí pode ser um assunto que sirva para todos, é melhor. Se for um assunto específico do seu tema, uma dúvida mais objetiva, aí chama no reservado. Aí eu A vou orientação que o respondendo. senhor, a orientação que o senhor der, por exemplo, eu vou querer artigo, o Francisco vai querer monografia. A orientação que o senhor der, que o senhor vê que serve para todos, pode jogar no grupo. E aí a discussão pessoal de tema com quem o senhor for orientar, a gente procurar, aí vai no privado. Porque às vezes uma dúvida de um, se o senhor botar no grupo, já responde a mim, entendeu? Eu já ia perguntar, mas pela resposta eu já tenho conhecimento, entendeu? Eu estou botando aqui no chat o meu e-mail, confirmando, e o meu WhatsApp, tá? Eu, às vezes, demoro um pouquinho a responder, porque durante o dia é muito corrido. Mas eu respondo. Aí o e-mail e o WhatsApp. Eu pus também. Pronto, aí, professor Francisco aí. Estamos. Aí eu vou preparar a nuvem, vou primeiro mostrar para o doutor Francisco, para a gente ver se está tudo certo, disponibilizar para ele. E tem até uma ideia, professor, depois eu lhe passo, a gente bota lá no grupo. Ótimo. Interessante aí. Para facilitar a disponibilização desses materiais aí deles também. Tá? Basicamente é isso. Eu vou só configurar a nuvem para deixar ela tranquila para o pessoal adicionar o conteúdo também. Se for, não infringir as normas da escola, né? Não, é tranquilo. Pode ser feito assim. Pronto.
Podemos finalizar aqui? Acho que sim. Pronto, eu vou encerrar a Podemos sim, gravação, doutor. tá? Encerrar a gravação. E a gravação também vai para essa nuvem.